Fala pessoal, grande abraço, boa noite a todo mundo, mais uma semana começando e o Na Rede está no ar, decisões por todo o Brasil, parabéns a todos os campeões, é o nosso campeonato alagoano também na fase semifinal, né? Antes, os nossos parabéns ao Manaus, bicampeão amazonense, os parabéns também ao Cuiabá, né? Também bicampeão lá, Mato Grossense, ao Fluminense, campeão carioca, Palmeiras, campeão paulista, o Grêmio, pentacampeão gaúcho, o Atlético Goianiense, né, conquistou o título goiano no dia do seu aniversário, o Brusque, depois de 28 anos, voltou a ser campeão em Santa Catarina, e o Coxa, o Coritiba, campeão lá paranaense. E o campeonato alagoano, em sua reta final, semifinais, mas já conhece o primeiro finalista. É o Asa, o alvinegro gigante que derrotou o Muricy nas duas partidas. Venceu no estádio José Gomes da Costa o Muricy por 2-1 e no domingo passado, né, ontem venceu a equipe do Muricy novamente por 2-0 em Arapiraca, garantiu a classificação aí para a final. Lembrando que o Asa vai jogar contra o CRB ou o CSA. Se o adversário do Asa for o CRB, a final será em Arapiraca. Se for o CSA, a final será em Maceió. Aliás, o primeiro jogo da final dia 9 e o segundo no dia 13, as datas definidas já pela Federação Alagoana de Futebol, 9 e 13 de abril. E quarta-feira, né, depois de amanhã, já tem mais um clássico para definir o adversário do Asa, CSA ou CRB, CRB ou CSA. O CSA venceu a primeira partida com mando de campo do Clube de Regatas Brasil por 1-0, né, num gol contra. E agora tem seu mando de campo, com certeza a torcida do CSA estará presente, como a torcida do CRB também. Aliás, os ingressos vendidos para os torcedores do CSA, todos os detalhes do site, e o CRB, a direção, né, aí arcando com parte, né, comprou parte aí para os sócios que vão pagar apenas R$30 para assistir a esse jogo dessa semifinal, com vantagem do CSA, que joga pelo empate e tem um mando de campo. Se o CRB quiser passar para a final, o Clube de Regatas Brasil terá que vencer por um gol de diferença para levar a partida para os tiros livres da marca da Cal, os pênaltis, ou 2 gols de diferença para ser campeão de forma direta. Aliás, hoje à tarde, a federação divulgou os árbitros, o quarteto, né, ou o árbitro que vai comandar. Lembrando que teremos o VAR. E quem vai apitar esse jogão da bola é um árbitro experiente, Bruno Arleu, que apitou no sábado a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, que terminou empatado em 1-1 e o Fluminense foi campeão carioca. É o Bruno Arleu de Araújo, árbitro FIFA. Aliás, o trio inteiro é FIFA. O assistente de número 1 é o xará Rodrigo Figueiredo, também do Rio de Janeiro, e o assistente número 2 é o Fabrício Vilarinho, esse é de Goiás, será o árbitro assistente de número 2. Portanto, Bruno Arleu, árbitro da FIFA, comandará a partida entre CSA e CRB pela partida semifinal. E como o CSA é o mandante, vamos começar falando do Azulão do Mutange. O grupo tá ligado, o grupo tá conectado. Ele não é titular, mas veio para o CSA observando, né, o Centro Esportivo Alagoano, e poderá ter oportunidades. E se o Marcelo Carné, no caso, em outras competições não tiver condições, ele, o Gabriel, é quem vai para o gol, né, o goleiro reserva do Centro Esportivo Alagoano, que está no grupo, está com o grupo e concedeu entrevista coletiva, e nós, né, ele e o Cedric, nós escolhemos o goleiro para ele dizer como é que está esse grupo do Centro Esportivo Alagoano. Fala, Gabriel! Iniciar agora a entrevista coletiva com o atleta Gabriel. João, Nova Rádio Jovem. Gabriel, o CSA jogou sábado, depois de quase 2 semanas parado apenas treinando. O quanto isso impactou no time e, consequentemente, o que pode ser diferente para a quarta? Bom, a gente sabe que era um jogo muito, muito difícil por se tratar de um clássico, uma semifinal de campeonato. E com esse período que a gente teve, a gente conseguiu aprimorar mais, conseguiu ter mais tempo de treinamento. E, consequentemente, a gente conseguiu impor melhor o nosso ritmo de jogo, técnica, tática, no jogo de sábado e, consequentemente, quarta-feira também.
Thiago Luiz, Odi Alagoas. Gabriel, você é um goleiro jovem e tem como concorrente pela vaga o Marcelo Carné, que é muito experiente. O que você procura aprender com ele para agregar na sua formação profissional e como você avalia a disputa pela posição? Bom, primeiramente uma disputa muito sadia, né? Como a gente pode ver, a gente respeita, mas claro que cada um vai buscando o seu espaço da melhor maneira possível, e isso a gente só consegue trabalhando. E, consequentemente, pelo Marcelo ser mais experiente, a gente tenta aprender mais com ele, né? Pela vivência, pelos jogos, às vezes questão de torcida, de pressão, o momento, a ansiedade, a gente acaba tirando isso de um ponto positivo com ele. Rodrigo Rocha, time Futebol Show, Rádio Web Cidadania. Gabriel, no futebol se fala muito que time ganha jogo, mas o grupo ganha campeonatos. Como você se enxerga dentro do CSA, nessa importância no caso? E quais suas metas e expectativas para o restante da temporada aqui no clube? Bom, acredito que cada um que esteja aqui tem a sua contribuição, independente se está jogando ou não. Acho que cada um dá o seu melhor, e isso para um grupo de forma coletiva. Então, acredito eu que tem a agregar muito, justamente porque eu não tive oportunidade, mas na hora que eu tiver, eu pretendo estar bem preparado. Estou fazendo meu trabalho no dia a dia e na hora que chegar essa oportunidade, eu agarrar da melhor maneira possível. E para a sequência do campeonato, com certeza nosso grupo é muito bom, é muito técnico, é um grupo muito unido. A gente tem várias peças muito experientes também no grupo, e isso aí acaba só agregando. Então, tenho certeza que esse ano vai ser um grande ano para nós. Nelson André, Maceió 1020. Nesse tempo você com certeza já entende como é a forma de trabalho do técnico Sim. Moza, principalmente de jogo. E ele pergunta como é a rotina dos goleiros em relação ao treinamento com o jogo com os pés. O jogo com os pés a gente trabalha praticamente todos os dias. O João, nosso preparador de goleiro, trabalha muito em cima disso para que a gente se posicione melhor, que a gente entenda melhor o trabalho do Moza, para que a gente chegue lá dentro do jogo e saiba sair de qualquer situação. Numa decisão, né, a gente vê o quanto os lances de um jogo, eles são de jogadas às vezes ensaiadas, né, devido ao que o técnico olha do outro durante as suas avaliações. O que é que vocês, goleiros, trabalham mais, por exemplo, numa véspera de um jogo como esse, diante do que você viu no último clássico? O que é que o goleiro deve ter mais de atenção, principalmente? É um chute de longa distância? É uma bola cruzada? Ou tudo isso envolve no clássico? Eu acredito que seja um contexto muito amplo, né? Porque a gente tem que trabalhar todos os dias a concentração, o passe, o chute de longa distância, uma bola parada que pode resultar em um gol. Então, a gente trabalha um contexto bem amplo nesse sentido para que a gente chegue lá e esteja bem preparado e não haja surpresas, né? Então, a gente trabalha muito bem em relação a isso. Gabriel, boa tarde. Queria que você falasse, a partir do momento que você soube que viria para o CSA, né? Como é que foi a sua avaliação, o que é que você já sabia do clube, principalmente levando em consideração que nos últimos anos o time teve bons goleiros, justamente a sua posição. Como é que você avaliou essa sua vinda? Cara, para mim foi uma honra, uma felicidade muito imensa de estar aqui fazendo parte desse grupo, pela história do clube, pela gigantesca história que tem em tão pouco tempo. Então, me sinto muito lisonjeado de estar aqui fazendo parte desse grupo e com certeza quero fazer história. O torcedor participa do programa e sempre pergunta, e aquele goleiro? E aquele outro? Quando é que eles vão ter oportunidade e tal? Eu queria que você, nesse momento, se apresentasse ao torcedor. Eu sou o Gabriel Bubiniak, eu tive a formação de base, né? Gostaria que você falasse da sua história, você com 24 anos no futebol, Gabriel. Certo. Meu nome é Gabriel Bubiniak, eu tenho 24 anos. Eu comecei num clube formador chamado Trieste, em Curitiba. A partir de lá, comecei na categoria de base do Curitiba, passei 10 anos. Tive várias competições nacionais e internacionais onde a gente foi campeões. E com isso também eu consegui ter uma convocação para a seleção brasileira, sub-17, que era um mundial. Depois de algum tempo de base, no último ano, se não me engano, no sub-20, eu não tinha tantas oportunidades no profissional porque tinha muitos goleiros treinando. E aí eu pedi para ser emprestado e surgiu uma possibilidade de eu sair para um outro clube. Fui emprestado para o Paysandu, fiquei 1 ano e meio no Paysandu, no profissional. Então, eu posso dizer que fui profissionalizado no Paysandu. Depois eu retornei de empréstimo para o Curitiba, tivemos acesso para a Série A
Depois eu comecei a rodar nos times de uma passagem muito curta, no estado do Paraná mesmo. Aí, ano passado, eu fui para Tuna Luso, fizemos um excelente campeonato, chegamos na final, mas infelizmente acabamos perdendo para o próprio Paysandu, onde eu já defendia antigamente. E aí eu fui emprestado no segundo semestre para um time novo de Manaus chamado Manauara. A gente acabou sendo campeões invicto e a partir daí surgiu o convite de eu estar ingressando no elenco aqui do CSA. Você chegou a disputar Repá, clássicos tradicionais, alguma partida nesses times que você passou, por exemplo? Quando eu estava no Paysandu eu não tive essa oportunidade, mas quando eu estava na Tuna brasileira eu joguei tanto contra o Remo e contra o Paysandu. Então, emocionalmente, o goleiro hoje será o Gabriel. Você estaria pronto também para uma decisão como essa do campeonato? Sim, com certeza, a gente trabalha para isso. Tem um goleiro referência na sua história de atleta, desde a base, alguém que lhe estimulou principalmente? Antigamente eu me inspirava muito no Rogério Ceni e no Marcão do Palmeiras, né? Achava esses caras aí fora de sério. Para mim são dois grandes ídolos, dois grandes nomes. Mas hoje eu me baseio mais no pessoal mais de fora. A gente conhece também o Ederson da Seleção Brasileira, eu acho também um baita goleiro. Temos o Ter Stegen também, para mim, com jogos com os pés, eu acho excepcional. E acredito que só. Assim... Na sua convocação, por exemplo, de categoria de base da Seleção Brasileira, você deve ter jogado com vários jogadores que seguiram carreira, alguns talvez estejam brilhando no cenário nacional e internacional? Sim, a maioria tá todos jogando. Foram grandes nomes, como o Gabigol, o Kennedy, o próprio Lucão, que está aqui, da minha época. Temos vários nomes aí que eu não lembro agora sim, mas a maioria vingou. Só para fechar, como é que é a relação com a família? Eu quero ser jogador, a sua família sempre te incentivou que você fosse ser isso, ou queria que você seguisse um outro tipo de profissão, hein? Não, com certeza eu tive apoio da minha família, desde o momento que eu tinha falado que gostaria de seguir essa vida profissionalmente. O pessoal não pensou duas vezes e simplesmente me apoiou em todos os jogos, praticamente eles estavam presentes, estavam assistindo, estavam dando conselho, sempre me ajudando e dando essa força para que hoje eu estivesse aqui. Prazer te conhecer e boa sorte, tá? Prazer é meu, obrigado. Tá aí as informações do Centro Esportivo Alagoano Azulão, que já chegou a 7.000 sócios. Informação passada pelo presidente do clube, Omar Coelho. Hoje, apenas um boletim. Amanhã teremos a resenha especial falando desse clássico sensacional, com certeza. Então tá aí o Gabriel, né, goleiro reserva do CSA, falando com a gente também. Saindo do Azulão, vamos ao Clube de Regatas Brasil, que tem que ganhar. O Galo vai ter que malhar para tentar conquistar o seu título. Senão o CSA será bi. O CRB vai tentar aí barrar a hegemonia do rival. E para esse jogo, o CRB até o momento só tem o Marcinho, né, que sentiu a coxa esquerda, mas ainda será avaliado. O Michael, que saiu sentindo o tornozelo, fez o exame, não foi constatado nenhuma lesão e também está se recuperando. Só o Michael Douglas e também o Gustavo Arpes, que aliás estão em transição. Esses dois jogadores deixando o departamento médico para o campo, com certeza, evidentemente, não estarão aptos para o clássico. E o Galo, como é que vai? Tanto o CRB quanto o CSA, e a escalação só amanhã a gente já adianta, já passa inclusive para você as prováveis escalações. O Galo, que através da sua direção, né, comprou parte dos ingressos para os sócios, que só vão pagar, né, R$30 para quem quiser ir, né? Os torcedores, o CSA cobrando R$50 para a torcida visitante e a direção do Clube de Regatas Brasil aí, né, fazendo com que a torcida do CRB também compareça com esses valores, comprando esses ingressos para que os sócios possam comparecer também, os torcedores do Clube de Regatas Brasil. Não vai ser fácil, mas não é impossível. No outro jogo, a torcida regatiana deu um show e
o CRB, infelizmente, para a torcida do CRB, não conseguiu vencer a partida. Já o Clube de Regatas Brasil, como eu dizia, treinando, e o técnico Marcelo Cabo diz que tem mais um jogo, que nada está definido, que o CRB jogou bem, jogou melhor na outra partida e só faltou o gol. Palavras do técnico Marcelo Cabo. Mas quem conversa com a gente é o Iago, volante do Clube de Regatas Brasil. Ele que chegou, se apropriou ali da posição, é o preferido, um dos preferidos do técnico Marcelo Cabo. Ele vai responder se gosta de jogar com 2 volantes, se com 3, com um mais avançado. Vai falar também da passagem dele pelo Clube de Regatas Brasil, conquistando a vaga de titular desse jogão de bola. Também vai falar o Iago aqui no nosso programa, no nosso boletim, o que é que acha desse clássico. Vamos chamar o Iago? Vem, Iago, fala. Pessoal, boa tarde. Eu vou iniciar a nossa coletiva hoje com o Iago por aqui. E a primeira pergunta, Iago, veio do Luciano Costa. Iago, tentar reverter a vantagem adversária, tendo que encarar também a pressão das arquibancadas, aumenta o grau de dificuldade do CRB para essa partida de quarta? Não, acho que não. O jogo por si só já vai ser difícil, por se tratar de uma semifinal, se tratar de um clássico. Eu acho que o que vai vir da arquibancada não vai influenciar na dificuldade do jogo, não. Próxima pergunta é do Roberto Santos, da Rádio Clube Recantos. Iago, o CRB está agora em desvantagem. O Galo terá que fazer um jogo semelhante ao que fez contra o Palmeiras ano passado para reverter esse quadro? Vai ter que ser um jogo de risco praticamente zero, né? A gente vai ter que entrar como a gente entrou na última partida, em termos de qualidade, de impor nosso ritmo, como a gente foi, mostrou que é capaz, só que agora com um erro zero. Então a gente vai ter que ter atenção redobrada, vai ter que ter as chances de finalizar, a gente vai ter que matar, vai ter que fazer o gol, e isso é que a gente está trabalhando para reverter essa desvantagem. Próxima pergunta, Iago, é do Felipe Alves, da Rádio Maceió 1020. Iago, gostaria que você falasse sobre seu futebol, já que em pouco tempo você conseguiu ser titular e hoje é peça importante na equipe do professor Marcelo Cabo. Então, sobre o meu futebol é mais sobre as qualidades do professor Marcelo, que ele passou para mim, né? Então ele me deu muita confiança, então ele depositou essa confiança em mim e aconteceu tudo de forma natural. Eu passei um tempo afastado e tal, mas dei a volta por cima. Eu acho que isso é o mais importante agora e estou conseguindo manter uma boa sequência, espero manter e que os resultados possam vir junto com essa sequência boa minha para a gente conseguir somando e o CRB ganhar com isso tudo. Próxima pergunta é do Rodrigo Veridiano. Iago, gostaria que você falasse do seu momento, dessas oportunidades de ser titular e como o CRB terá que jogar esse próximo clássico. Então, meu momento eu vejo importante, né, bom, mas não é sobre o Iago, não é sobre desempenho individual, é sobre o desempenho coletivo do CRB. Então a gente está se esforçando muito para mudar esse quadro, para reverter essa desvantagem que a gente tem, mas a gente tem total confiança que a gente vai conseguir reverter esse resultado e vai sair com a classificação. Penúltima pergunta, Júnior Tenório, Rádio Difusora. Iago, o meio-campo do CRB no último clássico foi formado por você, Claudinei, Maicon. Com a escalação do Maicon, você e Claudinei tiveram a função de marcar mais. Isso foi conversado entre vocês jogadores? Sim, né? O Maicon é um jogador de extrema qualidade, né? Tá voltando de um período muito longo parado, né? Então a gente deu esse suporte ali para ele, mas ele também se esforçou muito, ajudou bastante na marcação. Isso foi muito importante da parte dele também. E a gente conversou assim e deu certo. Próxima pergunta do João Vitor, da Nova Rádio Jovem. Iago, depois da derrota do primeiro jogo, o que o CRB vai fazer de diferente do último jogo para chegar até a final? Precisamos caprichar na finalização, né? Eu mesmo tive uma chance lá que eu poderia ter feito o gol. A gente tá trabalhando para isso, está treinando para melhorar essa finalização. E se a gente mudar só isso das finalizações, eu tenho certeza que a gente repetir o jogo que a gente fez, eu tenho certeza que a gente vai sair classificado. Iago, eu queria que você falasse agora também do apoio do torcedor no último jogo. A gente vai estar em menor número, mas o quanto é importante esse torcedor apoiar o tempo inteiro, empurrar vocês, sim, estar do lado de vocês, né? O apoio no último jogo foi incrível, né? A gente sentiu essa atmosfera que foi criada ali no estádio. Foi fundamental, mesmo com o resultado adverso, o torcedor ele apoiou a gente, ele mostrou sua força dentro da nossa casa, né? E tenho certeza que mesmo em menor número vão comparecer, vão nos apoiar e vão sair felizes com a classificação. Como é que está o clima entre vocês aqui? O clima tá bom.
Independente mesmo por conta da derrota, a gente ficou muito esperançoso pelo nosso nível de atuação, né? Então eu acho que isso é um alerta para a gente melhorar o que precisa melhorar, que são as finalizações, e para a gente sair classificado. Então a gente está muito esperançoso e confiante nessa classificação. Muito obrigada, Iago. Não é nada, até mais. Tá certo então, galera, nessa segunda-feira, antecedendo o clássico, aí as informações do CRB. Tá aí o meio-campista, o volante Iago, falando com a gente. E você que está com Na Rede, muito obrigado pela preferência, aos nossos canais também, o Na Rede Oficial, o nosso Instagram. Quer saber o que é que faz o Rodrigo Veridiano e todos os nossos componentes? Vai lá no Instagram, Estamos na Rede, e nós estaremos lá. E também nós temos um portalnarede.com.br. Vou repetir, hein? portalnarede.com.br, tá certo? É o nosso site também, o terceiro mais lido do estado, enquanto que o YouTube é a principal plataforma digital. Só lembrando, árbitro FIFA, Bruno Arleu, que apitou a final do Fla-Flu, vai apitar CSA e CRB com o mando de campo do Centro Esportivo Alagoano. E o Asa já está na final. Se for contra o CRB, será a final em Arapiraca. Dia 9 em Maceió, dia 13 em Arapiraca. Se for contra o CSA, dia 9 em Arapiraca, dia 13 aqui em Maceió. E continuando um pouquinho, falando do Clube de Regatas Brasil, para a gente terminar o programa, após o clássico, após o CRB e CSA, e até antes da final, algumas coisas irão mudar do Galo. Dispensas acontecerão e contratações também. Tá certo, galera? Grande abraço, parabéns ao Asa, parabéns também a todos os campeões estaduais, parabéns ao Asa porque está na final, vai tentar garantir vaga aí para campeonatos nacionais, Copa do Brasil, e CRB e CSA que lutem aí para chegar à final, tá certo? Grande abraço para todo mundo, muito obrigado a você pela companhia, até a próxima, valeu galera!